noite a todos. O meu nome é Raquel Frato Mendes. Estou aqui hoje para apresentar um trabalho que desenvolvi no âmbito da minha formação em psicoterapia com constelações familiares. O tema da minha apresentação hoje é desencriptação psíquica de uma ansiedade severa. Este trabalho foi realizado com uma voluntária do sexo feminino, com uma idade na faixa etária dos 40. O tema tratado foi a ansiedade severa. Foram realizadas 6 consultas com um tempo médio de 90 minutos, compreendidas entre o período de 20 de fevereiro a 18 de maio deste mesmo ano. Antes do início do trabalho, a voluntária realizou um teste psicoterapêutico em que foram avaliados os índices de ansiedade, stress e depressão. O índice de depressão foi classificado como normal, ao passo que a ansiedade foi classificada como severa e o índice de stress foi classificado como moderado. Tendo em conta estes resultados, foi decidido, então, de mútuo acordo entre mim e a voluntária, que o tema a tratar seria, portanto, a ansiedade severa. Das intervenções psicoterapêuticas mais significativas, realço a apreciação, o diálogo socrático e a reestruturação cognitiva. Na apreciação foram verbalizadas, foram ditas frases, por forma a que a voluntária se desse conta de aspectos positivos da sua pessoa, assim como de sucessos pessoais que já tinha alcançado, por forma a que esta se visse como uma pessoa igual a tantas outras, capaz de cometer erros, mas também de fazer coisas muito boas. Foi também realçado o facto de, mesmo após um aborto, esta ter sido forte para seguir em frente com a sua vida, sem deixar colapsar a sua psique. Todas estas frases foram extremamente importantes para que a voluntária se sentisse mais fortalecida e reconhecesse o valor que tinha. Um exemplo do diálogo socrático foi um discurso que efetuámos entre ambas, por forma a que a voluntária concluísse ela mesma que o medo de espíritos era irrealista. Na parte da estruturação cognitiva, relembro uma situação em que estávamos a abordar a tristeza profunda e o estado catatónico da mãe após a morte do seu irmão, tio da voluntária. Esta situação decorreu num período em que a voluntária era ainda muito pequena e então foi verbalizado que ninguém tinha o poder de fazer voltar os mortos à vida, para que a sua criança interior não se sentisse culpada ao ver a mãe naquela situação. Algumas dinâmicas mais interessantes foram, por exemplo, a situação em que a voluntária inicialmente não conseguiu relembrar conteúdos pertencentes à vida da sua avó materna. Mais tarde, já no meio do processo psicoterapêutico, veio a relembrar ou a descobrir novos conteúdos, conseguindo ventilar novas informações que foram muito importantes para que esta conseguisse libertar dores até então inacessíveis em criptas psíquicas. No decorrer desta ventilação foi feito um restabelecimento do vínculo materno com a ajuda da imagem dos bonecos e sei que esta imagem representativa dos bonecos para restabelecer este vínculo foi de facto muito importante na voluntária, pelo que esta mesma me disse que no período entre esta sessão e a seguinte relembrou várias vezes esta mesma imagem. Uma outra situação muito interessante foi o facto de eu própria ter manifestado algum desagrado pelo incumprimento do horário da consulta, mas depois na sessão seguinte ter contido os fenómenos contratransferenciais, ou seja, não voltei a relembrar o assunto, comportei-me da mesma forma como me estava a comportar nas últimas sessões, a sessão decorreu de uma forma muito empática e foi muito curioso verificar que no seguimento desta situação a voluntária teve mais algum cuidado, sempre que quis mudar algum horário e pude sentir um fortalecimento também da nossa relação terapêutica. Neste slide apresentamos aqui então os resultados do pós-teste que a voluntária efetuou, de modo semelhante ao que tinha feito inicialmente, voltou a efetuar um teste após o finalizar das 6 sessões.
E podemos ver que os índices de ansiedade, stress e depressão desceram. O índice de depressão manteve-se normal, pois também já era muito baixo, ao passo que o índice de ansiedade decaiu para metade, passando de severo a leve, e o índice de stress também baixou drasticamente, tendo sido neste teste classificado como normal. Então, estes resultados foram muito interessantes, pois com apenas 6 sessões conseguimos que a ansiedade que tinha sido classificado como ansiedade severa, que era o termo deste trabalho, vimos aqui agora que de facto baixou para um índice classificado como leve. A voluntária disse sentir-se mais fortalecida, menos sensível a críticas e mais apaziguada. Relatou que sentia que uma ordem natural tinha sido restabelecida e que também o relacionamento com o seu pai tinha ficado mais tranquilo. Em relação às suas experiências amorosas anteriores, disse que algo nela se tinha alterado para melhor. Algumas frases da própria estão aqui enunciadas, como é o caso de houve algo que se libertou em mim, não sei, e estou a começar a fazer coisas que antes não fazia e senti que uma ordem natural tinha sido restabelecida. O que eu mais gostei sobre o acompanhamento deste caso clínico foi, de facto, a relação empática que estabeleci com a minha voluntária. Foi uma relação de grande empatia, que fez toda a diferença para o sucesso deste trabalho, e também foi muito importante para que a própria voluntária se sentisse impulsionada a continuar o processo psicoterapêutico. O que para mim foi mais valioso foi o facto de ter provado a mim própria ter sido capaz de realizar este trabalho com resultados muito interessantes e o facto de, por consequência disso mesmo, ter melhorado a visão que tinha de mim mesma. Agradeço a todos a vossa atenção, por terem estado presentes durante esta minha apresentação. Muito obrigado.